Boa noite. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, TV Brasil, emissoras afiliadas e pelo portal UOL. Hoje, como entrevistadores convidados, teremos Marina Persson, apresentadora do Metrópolis e cineasta. Contardo Caligares, psicanalista, escritor e colunista do jornal Folha de São Paulo. Silvio do Amaral Rocha, documentarista e professor. Rodrigo Fonseca, crítico de cinema. E a cineasta Laís Bodansky. Teremos também nosso cartunista Paulo Caruso acompanhando a conversa com os seus cartoons. Hoje, excepcionalmente, como o programa está sendo gravado, não teremos a interação com espectadores, nem os tuiteiros convidados. Héctor Babenco, te pedi licença para te chamar de você, que você não tem cara de senhor, nunca terá, né? Isso é um elogio. Você é sempre associado a cinema, seu nome lembra cinema. Mas você tem frequentado ultimamente, você tem protagonizado reportagens ou críticas como diretor de teatro da peça Vênus em Vison, estrelada por sua mulher, Bárbara Paz. Você, se eu não me engano, a última vez que você filmou um longa foi em 2006. Por que você está fazendo teatro e não cinema no momento? E qual é a diferença entre dirigir um filme, um longa, e uma peça teatral? Vamos nessa. São duas perguntas totalmente excludentes uma da outra. Vamos tentar atacar a primeira primeiro. Meu último filme de 2006 é um filme que a mim me interessa muito, que é baseado num romance muito interessante do Alan Poe, que eu fiz com Gael García Bernal e um trio de atrizes argentinas totalmente desconhecidas. E eu não consegui fazer cinema de lá até aqui. Eu tenho sido de uma forma assim constante, sendo não tenho conseguido penetrar no tecido econômico para fazer um filme. É como se eu tivesse saído, eu fosse um violino numa orquestra e tivesse saído de férias e quando volto não encontro mais a minha cadeira, tem alguém tocando na minha cadeira. Eu tenho sido recusado constantemente por todos os editais nos quais eu me apresento para tentar recursos, né? Eu não tenho tido condições de manter uma relação pessoal com absolutamente ninguém das entidades estatais que são os coordenadores do Politburo que cuidam da cultura brasileira. E não sei quais são os motivos, obviamente eles devem saber que eu não canto a mesma música que eles cantam, com a única diferença que eu não estou preocupado com a música que eles cantam. Mas então, se me permite um ligeiríssimo à parte, vamos tratar desse mistério em seguida, porque todo mundo sabe, aqui não estou fazendo favor nenhum ao dizer que você é reconhecido mundialmente como um grande cineasta. Então vamos tratar dessa brasileirice. Conta qual é a diferença entre fazer cinema e teatro para a gente poder voltar a esse assunto. Tá bom, veja bem, teatro é um exercício que ele se baseia no método da repetição, que é diametralmente oposta à atividade cinematográfica. Porque em cinema você cria, através enfim, da tua personalidade como diretor, cada um tem a sua, cada diretor tem a sua forma de trabalhar, e aqui temos a felicidade de ter três pessoas que fazem cinema, né? Marina, o Silvio e a Laís, né? Eu sou uma pessoa que gosto de aquecer um momento e soltar os bichos no ringue para poder filmá-los. Então, é quase que um exercício quase de terapia de grupo, na qual eu instalo um processo de relaxamento e de histeria ao mesmo tempo, no qual o único que leva vantagem nessa história sou eu,
porque eu termino o dia com aquilo que eu queria dentro do saco. Certo. Em teatro é exatamente o oposto. Você passa 2 meses e meio repetindo todos os dias a mesma cantinela. Então, é interessante para conhecer melhor a cabeça do ator o teatro, sem dúvida, né? Porque o ator é incapaz de se lembrar do que ele fez no dia anterior, no dia de ensaio, né? E você tem que trabalhar com o ator de uma forma muito mais minimalística, de uma forma muito mais libertária, né? Para que ele vá encontrando o que você quer através da através do que ele te propõe e não do que você quer. Então, o que você quer, você deixa para mais tarde no teatro. No cinema, o que você quer vai primeiro. Perfeito. Sei lá, Quem tem alguma começa? resposta aí? Posso começar? Quem quer abrir a roda? Você quer começar, Silvio? Não, eu Pergunte, por favor. Bom, então vou eu. Hector, existe um pensamento, na verdade, mais um lugar comum hoje, de que o cinema argentino é muito melhor que o brasileiro, uma coisa que irrita até muitos cineastas brasileiros. Enfim, de que eles têm os melhores diretores, os melhores roteiristas e grandes atores, e maior representação no cinema internacional, nos festivais importantes e no Oscar, etc, etc. Primeiro, eu quero saber se você concorda com isso e qual que é a sua relação com esse cinema feito hoje por Pablo Trapeiro, por Lucrécia Martel, Daniel Burman, Ricardo Darín, enfim, né, o grande ator. E se você se arrepende de ter trocado a Argentina pelo Brasil. São 3 perguntas, então, na verdade. Depois eu faço questão de retomar aquela primeira... É legal, mistério, claro, sem dúvida. Por favor. Esse é o X da questão. Veja bem, eu não consigo orientar meu pensamento em absolutamente nada dentro de um critério de fla-flu, quem é melhor do que quem, né? Eu diria que o cinema argentino, ele pensa como pensa a Argentina, e o cinema brasileiro pensa como pensa o brasileiro, né? É óbvio, e é redundante até dizer que a literatura argentina, pelo menos desse último século, é centenas de vezes mais intrigante, mais inteligente, mais profunda, enfim, muito mais pertinente do ponto de vista do universo da grande literatura do que a literatura que o Brasil tem produzido, com raríssimas exceções. No cinema ocorre a mesma coisa. A Argentina também já passou por grandes momentos de crise sem cinema. O que acontece na Argentina é que filmar na Argentina está muito mais barato e eles têm que ter uma resposta de mercado, senão não continuam trabalhando. E eu acredito que essa pressão criada pela necessidade de você estar lidando com o mercado de uma forma inteligente e capitalista faz com que a pontaria fique mais agudizada. No Brasil, nós vivemos um período de exceção, que o filme dê dinheiro ou não dê dinheiro, tanto faz, né? O Estado tem esse programa de Bolsa Família para ajudar a cultura cinematográfica, que atende absolutamente a todo mundo, sem absolutamente nenhum critério, porém que também não atende a que eles não lhes interessa atender, né? Então, uma coisa muito capciosa tudo isso. E eu acho que o Brasil, veja bem, eu quero te dizer que às vezes eu gosto mais do cinema brasileiro que do argentino. Apesar que tenho o maior carinho, o maior respeito, o maior prazer de ver filmes como Um Conto Chinês, porque é uma forma de pensar com a qual eu me criei. É um tipo de ironia, um tipo de humor, um tipo de colocação do inteligente de uma forma que me é pertinente, porque eu fui educado dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de estar apaixonado por uma forma meia irresponsável, meia selvagem, sem ter que ser ruptura de nada, que o cinema brasileiro às vezes apresenta, né? E a Argentina também faz comédias pseudo-televisivas, como nós fazemos, só que não chegam ao Brasil, né? Enfim, eu acho que as características econômicas da fenomenologia do cinema na Argentina é uma, a do Brasil é literalmente oposta, totalmente diferente. Enfim, Argentina e Brasil
nessa sua cinematografia, é o verdadeiro exemplo da impossibilidade de uma única voz latino-americana, que tanto é apregoado por ideólogos de esquerda nos últimos 15 anos, né? Então, eu acho que na medida que mantemos as individualidades, eu acho que somos mais ricos. Na medida que queremos fazer coisas que não sejam comuns a todos, perdemos a nossa substância, a nossa característica, a nossa forma de rir, enfim, se perde tudo porque tudo vira uma melange e quem ganha com isso exclusivamente é o cinema comercial mais chulo, mais grosseiro, mais tosco. Silvio Rocha. É por aí. Silvio. Eu queria voltar um pouco para o começo da sua história no cinema. Você foi para a Europa, trabalhou como figurante, foi assistente de direção do Marcel Camus, voltou para o Brasil, fez alguns documentários com o Pedro Carlos Rovais, montou sua produtora, fez alguns documentários e o Fabuloso Fittipaldi, que é um filme que você conseguiu o contrato e acabou que não assinou a direção. Queria que você contasse um pouco isso e aproveitar, fazer um link. Eu sou professor de cinema, eu queria que você... Todos os alunos me perguntam isso e eu queria passar a pergunta para você. Você tem alguma dica, sugerir algum caminho para quem está querendo seguir nessa profissão? Como é que faz para ser Hector Babenco? Como é que faz para ser Hector Babenco? Primeiro tem que casar com uma mulher rica, que te dê pelo menos uns 10 anos de tranquilidade para você não ter que pagar gastos da casa, nem da educação dos filhos. E o resto tem que ver se tem talento, é muito simples. Isso. Mulher rica e talento, e muito trabalho, e muito trabalho. Deixa eu dizer, eu não fui à Europa para ser figurante, eu fui à Europa porque eu achava que era o Jacques Kerouac. Eu trabalhei de figurante para sobreviver, né, e para poder estar perto das câmeras, que era meu sonho desde que eu tinha 14 anos. Eu saí da Argentina por nenhum aspecto político que poderia me dar sei lá, um perfil um pouco mais heróico. Saí porque não queria fazer o exército, porque fui um cagão. Né? E eu, para mim, a ideia de ter que fazer exercício e acordar às 6 da manhã era impossível de ser aceito, porque eu me considerava um ser romântico, um poeta, tinha uma visão muito mais épica do que eu gostaria de ser quando fosse grande. Né? Eu saí com 17 anos da Argentina, peguei um ônibus e desci aqui na estação lá do Frias, lá em frente ao Zesp. Aqui na Duque de Caxias. Morei numa pensão na Conselheiro Neves durante muito tempo. E um dia, trabalhando numa profissão sobre a qual não vale mais a pena conversar, porque já foi muito dito, eu entrei no escritório do Pedro Rovai e ele não estava, e eu usava o escritório dele como ponto, porque como vivia andando pela cidade, porque era um vendedor ambulante, e lá era um pouso de descanso para fazer as minhas ligações. E um dia tocou o telefone e era alguém querendo encomendar um documentário para provar para provar de que a decoração da cidade, que tinha sido uma concorrência vencida por um fulano que não sei quem é, na época que o Maluf era prefeito, já se falava naquela época de corrupção com o Maluf e queriam fazer um documentário para provar de que ele não tinha roubado e que a cidade estava bonita. E eu peguei o telefone e assim consegui fazer meu primeiro documentário, por mero acaso, por mero equívoco. O Rovai estava no Rio, me disse, olha, faz o filme, a gente dá nota fiscal, tenta que sobre alguma coisa e a gente racha a diferença. Foi assim que comecei a filmar meu primeiro filme. Me lembro que no primeiro dia de filmagem, para fechar esse capítulo, o fotógrafo era um brasileiro exilado no Chile, chamado Peter Overbeck, e colocamos a câmera no pé, no Largo da Batata, olhando para Teodoro Sampaio, que subia toda iluminada, bonitinha. E ele me disse, que lente você quer que eu ponha? E eu perguntei para ele, por quê? Você tem várias? Eu já tinha visto a história do cinema, né? Tudo que você possa imaginar, e eu não tinha a menor ideia que havia mais do que uma lente, nunca tinha feito uma fotografia. Então, qual era a segunda pergunta? Nara, você já respondeu, porque o segredo é casar com uma mulher rica. Por aí. Então, seus alunos já sabem. Rodrigo Fonseca.
Hector, falando de mulher rica, assim, você, rica em talento, você está em cartaz, foi super elogiado na sua trajetória no Rio de Janeiro com Vênus em Vison, não apenas pelo seu talento como encenador, mas também pelo talento da tua mulher e parceira, que é a Bárbara. Mas, assim, apesar de todo o sucesso... que vai estrear em São Paulo em março, apesar de todo o sucesso da peça e do séquito de fãs que acho que você está criando agora no teatro, quem te aprendeu a conhecer a figura de Hector Babenco no cinema ressente muito, como o Augusto mesmo falou, a tua ausência nas telas. Mas tem um curta feito por um projeto internacional que traz a tua assinatura, que é O Homem que Roubou um Pato, me corrija se eu estiver errado. Assim, eu queria que você falasse um pouco desse projeto. Eu queria ver, né? Pois eu é, te falei que te mostrava ver. em casa, mas que não podia te mandar o DVD, porque eu não sou o produtor do projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do que vem, Bom, que me é esse liga o curta. Guilherme Arriaga, que é um roteirista, né? É um mexicano que fez filmes como Amores Perros, Babel, 21 gramas, enfim, é uma pessoa de respeito dentro do cinema e de muito respeito, e me convida para, me dizendo que está produzindo um filme com 10 diretores internacionais e que a escolha do brasileiro era o Zé Padilha, mas lamentavelmente ele estava filmando o Robocop e ele decidiu optar, já que não tinha o Zé Padilha, por mim. Eu não sei se foi uma indicação do Zé Padilha ou foi da cabeça dele, aí nunca saberei, nem me preocupa tanto. E o que eu gosto é da sorte de ter sido escolhido e do que Padilha tinha estado fazendo o Robocop, senão não teria feito esse filme. E era um tema muito interessante, que nada tem a ver com essas bobeiras que fazem, eu amo aqui, eu desejo lá, 10 episódios. Chama-se Words with God, né? Words with God, Palavras com Deus. Né? E cada diretor de cada cultura e etnia diferente teria que escrever e fazer um curta entre 8 e 13 minutos, tendo como conteúdo o conceito de Words with God. E eu achei fascinante, realmente, né? Fascinante. Primeiro eu pensei uma história que era inviável em termos de produção, de fazer um conflito entre tendo uma criança que está à morte numa aldeia indígena, coisa que eu trago como uma experiência enorme de ter feito um filme que tomou 4 anos da minha vida na Amazônia. Brincando nos campos do Senhor. Né? Brincando nos campos do Senhor. Coisas que eu vi, de fato, o conflito entre a medicina possível, digamos, o antibiótico, para falar curto, versus o xamanismo, e eu vi criança morrer por não querer ceder a um tratamento, digamos, alopático. Mas era impossível, né, de criar esse conflito, porque o que eu queria fazer era que uma equipe estava filmando e o diretor da equipe do filme se rebelava e roubava crianças e levava para um posto de saúde. Ou seja, eu queria que aquele que estava criando a ficção entrasse e virasse o personagem dentro da história. É impossível. Aí inventei outra história. Me lembrei de que quando eu cheguei em Paris com 18, 19 anos, um caminhão me deixou lá na Place Blanche, perto de Pigalle, e, enfim, não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha nada, eram 10 da noite, mês de janeiro, neve até o tornozelo, e eu andando, perambulando, sem ter para onde ir, eu vi um grupo de pessoas empurrando um carro, e eu fui lá ajudar, o carro pegou, foi embora, e ficou um cara na calçada que me olha e me diz, e você quem é? Né? E eu falei, eu estou aqui, enfim, não existia a palavra beatnik na época, né? Existia o comportamento. Né? E eu digo, estou aqui, não me lembro o que eu disse, me se sobe. Eu me senti seguro, subimos lá e ele tinha um apartamento que parecia que há 10 anos ninguém tinha limpado nada, as janelas fechadas, poeira, eram pratos na cozinha, caixas de pizza, era um nojo. Né? E o cara tinha uma panela onde ele fritava batata frita, né? Com uma espumadeira que jogava as batatas na geladeira, que ele tirava, não tinha nada na geladeira, só um saco de batata. E ele abria um vinho, comia uma batata frita com vinho, ele me jogou um colchão no corredor. Antes de comermos, ele me mostrou a casa e abriu uma porta e me mostrou um quarto onde havia um berço de bebê. Ele falava muito rápido francês, o meu francês naquela época era muito precário,
né? Era só o que eu tinha aprendido na escola. Era muito, entendia mais ou menos, eu sou muito dado a aprender línguas latinas muito rapidamente. E ele me mostra que eu entendi que aí houve uma criança que se morreu, se foi embora com a mãe, nunca entendi absolutamente coisa nenhuma. E aí ele me jogou um colchão no chão, no meio da noite ele é totalmente bêbado, ele começou a me gritar, né? Est-ce que vous êtes un chrétien? Est-ce que vous êtes un chrétien? E eu entendia que ele dizia que eu era um cretino, quando na realidade ele me perguntava se eu era cristão. E eu falei, não, je ne suis pas un chrétien, j'aime les femmes, j'aime la mer, no meu precário francês. E tentei dar exemplo para demonstrar que era um cara legal. Não adiantou nada, às 6 da manhã me colocou na rua. Enfim, mas isso, me lembrei dessa história e me perguntei quem era aquele homem. Esse homem foi abandonado pela mulher, perdeu o emprego, nunca entendi nada. Essa criança morreu. Então decidi criar um personagem que era simplesmente um homem, né, que tem um pequeno entrevero com a mulher. O filme começa com um sopapo. Na porrada começa o filme, uma mulher que cai, ele que fica congelado pela barbaridade que fez, a mulher que vai embora, ele a segue até a rua, a mulher foge, corta, se houve um bebê chorando num quarto, um homem na sala, há uma passagem de tempo, o bebê Mas não agora chora você mais. para que a gente quer ver o filme. Tá bom, não vão ver nunca, porque é parte de um longa que tem o Kusturica, tem a Mira Nair, tem o Jarmusch, tem o Iglesias da Espanha, tem ele do México, tem o Eton Egoyan da França, não é Eton, o Oliveira Sais, eu acho. Eu nem sei que são todos diretores. Eu preciso completar. Eu estou perdendo muito tempo. Antes que esse bloco termine, eu queria ver Laís Bodansky e Contato Caligares. Tá, me cortem, porque senão eu não paro. Eu tenho uma coisa pontual então, sobre vamos isso, lá. se Laís me permite. Não, é que esse episódio é curioso, né? Mas você está sabendo, eu estou reparando que você, como eu, às vezes, está usando meias listradas. Você sabe que durante Mas não uso 4 ligas. séculos, mas 4 séculos ou 5 séculos, a roupa listrada era o símbolo do diabo, né? As pessoas que usavam listras eram diabólicas, o que é ótimo, aliás. Bom, melhor ser diabólico que angelical, né? Exatamente. 10-0, né? Porque é Mas eu deliberado. volto com você, Laís, desculpa. Laís, para encerrar, então, essa... Queria saber, Esse Hector, a sua visão, como você enxerga hoje os grandes festivais de glamour, como Cannes, Berlim, Veneza, que você frequentou todos, Tapete Vermelho. Como você enxerga a história dos festivais? Eles continuam com o mesmo glamour? Como... Veja bem, os festivais é uma invenção do diabo, realmente. Né? Primeiro que tem havido uma proliferação nos últimos 10 anos de festivais, que se você tiver um filme com um mínimo de apelo, você pode passar pelo menos uns 3, 4 anos viajando pelo mundo, sendo convidado de um festival atrás do outro. E tem muitos colegas, como você sabe, que vivem fazendo isso e não param e continuam e fazem, enfim, criam verdadeiras netes indo de um festival para o outro. Veja bem, o Festival de Cannes, o Festival de Veneza nunca competi. Estive no jurado, fiz grandes amizades naquele jurado. E em Berlim também nunca competi, estive no jurado também. E fomos nós, de uma forma unânime e muito curiosa, que demos o prêmio para Lucrécia Martel quando ninguém conhecia ela. Porque nas rodadas que se fizeram prévias à rodada final, o filme dela tinha sido descartado. E no último dia, quando íamos dar os prêmios, eu falei, eu gostaria de falar que há um filme que não me sai da cabeça só pelo ruído das cadeiras em volta de uma piscina. E mais 2 pessoas levantaram o braço e falaram, eu também, e foi unânime. Um filme descartado foi imediatamente colocado na boca da bandeja para ser escolhido e saiu com o Urso de Prata, um urso grande, né, Miriam? Agora só um minutinho. Agora eu vou ter que pedir
Ao Babenco, que responde se mantém o glamour, para a gente poder Veja encerrar bem, o bloco e mantém o voltar glamour. O mais que é o tarde. glamour? Vou te dar uma coisa muito engraçada. Eu já passei pelo tapete vermelho de Cannes sendo fotografado porque estava ao lado de pessoas muito importantes, seja William Hurt, seja, enfim, Rodrigo Santoro, enfim, situações que anunciam, mostram, filme em competição, sempre tem 8 trilhões de fotógrafos. Há uns 2 ou 3 anos atrás, eu fui com a Bárbara para Cannes, nos hospedamos no hotel. Digo, vamos a ver um par de filmes. O festival me deu uns credenciais, direito a poder ter acesso pelo tapete vermelho, colocar um carro à minha disposição, eles são muito generosos, né? E foi uma sensação muito linda e um verdadeiro exercício de humildade ter feito o tapete vermelho inteiro e não ter sido fotografado por ninguém. Foi assim uma experiência de total humildade e bronca e ao mesmo tempo felicidade. Né? E quando terminou o filme era o do Brad Pitt, o do Tarantino, Bastardos Bastardos Inglórios. Me lembro que saímos, aconteceu uma coisa muito engraçada, que a Bárbara foi ao banheiro e atrás dela, na fila, estava a Angelina Jolie, e a Bárbara estava vestida de smoking, e diz ela que rolou um olhar daqui, um olhar para lá, enfim, fantasias de mulher. E quando saímos do festival, andando pela calçada, vejo uns caras vindo fotografar. Aí falei, porra, finalmente, né? Aí o cara nos fotografou um par de vezes, aí deu o cartão, custava 50 francos. Bom, teremos agora... Então, festivais são uma zona. Babenco, São uma zona. Babenco, vamos agora para um ligeiro Festival é uma intervalo. piada, é para rir, é para achar o lado engraçado das coisas. Babenco, essas histórias são ótimas e, infelizmente, eu vou ter de cortar para Vamos retomá-las nessa, em corta. seguida. Vamos para um rápido intervalo. Vocês e queriam voltamos, coisas profundas, né? De voltamos respostas, logo com né? o cineasta difícil. Héctor Babenco. Estamos de volta com o cineasta Héctor Babenco. Direto, já sem mais palavras, eu passo a bola para o Contardo Caligares, que não teve tempo de falar no primeiro bloco. Não vai ser uma pergunta, vai ser uma declaração. Por favor. Não, eu queria aproveitar da situação para explicar ao Héctor por que eu me considero seu amigo. E eu não sei se você se lembra que a gente se conheceu em Nova York, acho em 96, 97, 96, claro. Uma coisa dessa. E começaram juntos no cinema, você precisa contar isso. Isso sim, é uma outra história, porque fomos juntos, acho, extras num mesmo filme nos anos 60, mas olha juntos, mas a gente não se conhecia. Não, não é um filme qualquer, não, é Barbarella. Você também trabalhou em Barbarella? Como não? Que história é essa? Como assim? Foram figurantes juntos em Barbarella. Não, juntos não, porque aparentemente a gente você não que trabalhamos mas em dia tinha diferente. tanto figurante em Barbarella que realmente não tinha como se encontrar. Não, eu fui um figurante muito pequeno, como minha mulher já trabalhou mais várias aplicado, diárias. Eu só trabalhei 2 e sumi do filme. Você está no filme ou não? Eu nunca me vi. Sabe por quê? Porque como eu queria ser diretor, claro. Quando eu era figurante eu me escondia. No caso de Vadim não era um problema, porque ele filmava 3 vezes a película da qual ele precisava, né? Então a chance de ser cortado era muito grande. Mas enfim, em 96, 97, eu me lembro que me apresentaram a você, companhia, eu, por alguma razão, não sei porquê, tinha essa ideia que organizar uma palestra ou umas palestras na Universidade de Brown, eu vim te pedir, achando que seria muito fácil conseguir que você se deslocasse de Nova York para Providence, para Rhode Island, né? Para dar essa palestra, e você me respondeu dizendo que realmente você não via qual seria o interesse daquilo de jeito algum. E eu adorei.
Porque eu tenho uma dificuldade com o caráter dominante da nossa época, que é o caráter da personalidade narcisista, que consiste em ser sempre complacente e preocupado em agradar aos outros. E o fato de você não ter tido a menor vontade de me agradar me fez pensar, esse é um cara que me interessa. Eu acho que, aliás, esse tom que é um pouco contra a infantilização do mundo, ele está presente no seu cinema sempre, desde Porque, o veja começo. bem, o nosso lapso de vida é curto e a gente tem que fazer coisas que saiam do âmago da gente para que se identifiquem como algo que não é igual ao que os outros fazem. Então, a búsqueda é exclusivamente pela excelência. Se você a logra ou não, tanto faz. Não é que você vai ter mais ou menos retorno, ao contrário. Às vezes, você está caminhando numa vereda, né, numa calçada, muito íngreme, muito complicada, porque você está se pondo a risco constantemente. Mas e se não fazer o quê? Quando você, com 18 anos, se diz, eu quero ser isto, né? Você vai brincar com aquilo que você quer ser de uma forma irrelevante, infame, despretensiosa, vulgar, interesseira. Não há chance, não há chance. Então, esse meu lado melancólico argentino fala mais alto, porque ele é autêntico, porque ele representa uma água que eu bebi, uma mamadeira que eu tomei até uma certa idade, que me formou de alguma forma. Eu fui formado nesse formato, né? No Brasil, eu fui fazer o acabamento. Eu fui encontrar aquela coisa que o arquiteto te diz, me diz o que você precisa e depois vamos ver que materiais usamos. No Brasil, fui encontrar os materiais, né? Fui encontrar uma espontaneidade, sei lá, uma leveza. Eu cresci achando que a tristeza era uma moeda nobre e que a alegria era uma moeda podre, né? Então, chegar ao Brasil e encontrar esse Brasil, eu entro no Brasil por Dalton Trevisan e termino, que era o mais próximo da Argentina que eu conseguia achar, e termino de uma forma muito mais transparente e leve, querendo gostar de quase tudo, quando eu antigamente não gostava de quase nada, né? E quando eu te falei que não ia para Rhode Island, que eu não me mas lembro, não precisa é me porque eu responder. vivo dizendo, Ele eu vivo até fazendo gostou, o possível para não ter exposição quando não é necessário. Claro, mas há um momento de falar, há um momento na vida de trabalhar, há um momento de se esconder, há um momento de aparecer, sim, né? Há um momento de ganhar dinheiro. Em cada momento tem sua fenomenologia. Babenco, vamos então ao momento de informar. Eu continuo intrigado com a informação que você deu logo na primeira resposta. Você é um cineasta consagrado. Os teus filmes fazem sucesso, inclusive, de bilheteria, né? Você já fez filmes com plateias magníficas. E ganhou dinheiro. Em alguns filmes você ganhou dinheiro. Claro. Por que você não consegue o necessário para filmar? Qual é a explicação? Você tem alguma explicação? Veja bem, o Brasil tem um custo de produção cinematográfica altíssimo, porque ao longo dos anos, um cinema incentivado, com um dinheiro que não tem cobrança de retorno, fez com que os filmes fossem ficando cada vez mais caros. O mercado de trabalho foi inflacionando esses valores. Hoje, fazer um filme no Brasil custa aproximadamente 60% mais caro que na Argentina. Mas os teus filmes não são mais caros que os outros brasileiros. Brasileiro? Ah, com certeza que não. Então, e eles conseguem, outros diretores, e você? Veja bem, é um processo longo, demora 3, 4 anos. A Laís sabe a peregrinação que isso representa, o que ela provavelmente tem padecido para poder concluir todos os filmes. Eu diria que o Estado é o pior parceiro que um ser humano lúcido merece ter na vida. Está explicado. Pronto.
Hector, eu queria saber de você, assim, você é da geração rock and roll, né? Assim, você apareceu no cinema, o seu nome se destacou nos anos 70, numa época de uma geração porra louca, né? Digamos assim, né? O equivalente nos Estados Unidos ao Spielberg, ao Scorsese, você é dessa geração, né? E tem recentemente um livro lançado, né, nos Estados Unidos, que é a geração rock and roll salvou Hollywood. Você se sente parte dessa geração? E o que mudou daquela época do fazer cinema, não da captação de recursos, mas eu digo dos bastidores, como se faz o cinema para fazer o cinema hoje, como os bastidores hoje, de um set de filmagem? Não, a tua pergunta... Essa história que a Laís está trazendo, tinha uma coisa que eu queria complementar, assim, a pergunta, que é a seguinte. Você acha que hoje, a coragem que havia nessa geração que ela cita, que eu acho que teu pai foi parte dessa geração e fez filmes incríveis nos anos 70. Assim. Você acha que a coragem que havia nos anos 70 no cinema brasileiro diminuiu? Está aí quase que interligado aos 100% com os modelos de produção existentes. Se o Brasil não tivesse um modelo no qual o Estado é a vovó rica que decide dar mesada aos netos, certo? E se nós tivéssemos continuado no modelo que existia na década de 70 e na década de 80, depois de estarmos, digamos, emergendo de um momento em que o cinema era utopia e o cinema começa a virar alguma coisa. Dona Flor do Bruno faz 12 milhões de espectadores, o Lúcio Flávio, meu filme, faz 5 milhões e meio. Começamos a descobrir que o público gostava dos nossos filmes e os filmes faziam dinheiro, era porque era uma economia de mercado. Era uma economia de mercado. Você tem que fazer algo que custasse algo, que o retorno cobrisse aquele custo e desse um troco. Então, na medida em que o Estado foi cada vez mais se infiltrando na modelagem de existência do cinema, o diretor, o produtor, o criador foi ficando mais indolente, mais preguiçoso, porque não lhe é cobrado nada. A liberdade total pode ser um exercício de nulidade, se você, de alguma forma, não tem um compromisso com algo. Eu, às vezes, quando tenho que fazer um trabalho, sou um péssimo aluno, fui um péssimo aluno na escola, né? Eu deixo sempre para a última hora, como eu deixava as lições de casa e os exames na escola, sempre para a última hora, e sempre passava, sempre era brilhante, mas era a última hora. Nos exames eu acordava às 4 da manhã, lia o livro, ia no exame e tirava notas altas. Eu sinto que eu não ser cobrado cineasta de absolutamente nada, faz que tanto faz como tanto fez o resultado. A saída, então, é o mercado, Babenco? É? Porque, assim, a saída é o mercado, então. Você acha que é muito cômodo para vários cineastas, né? Viver dessa... O mercado é o que é. Não é a favor do mercado. O mercado é a entidade determinante, certo? Da existência de algo que se cria. Ponto. Você vê, o Brasil tem feito 250 filmes nos últimos 5 anos, há 4 excepcionalidades deslumbrantes, e o resto? Quem sabe o que é o resto? Quem tem alguma ideia do que é o resto? Certo? Tem centenas de filmes que parecem curtas-metragens que viraram longas, mas eu quero voltar à tua pergunta. Cita algumas, 2 ou 3 excepcionalidades. Isso não se faz. Ou uma. Isso não se faz. Não? O melhor filme dos últimos Elogiar, anos pelo é O menos, Som elogiar... ao Redor. Hã? O Som ao Redor. Perfeito. Tinha um filme mágico, de alguma forma. Que eu ia te responder? Esse movimento que começa com Easy Rider e com produções independentes norte-americanas, né, e que de alguma forma gera Brian De Palma, Martin Scorsese, enfim, uma série de diretores, não dialoga conosco, porque eles têm um mercado de cinema desde a década de 20, certo? Na década de 20, o cinema americano já tinha filiais no mundo inteiro. Tinha caixeiros viajantes que viajavam com latas nas cidades do interior, coletando dinheiro para Fox, ou para Paramount, ou para Columbia, para quem fosse. Ou seja, eles entraram ao longo das décadas de uma forma
tão imensa no tecido do consumo cultural, do entretenimento para ele, não existe a palavra cultural nos Estados Unidos, né? É entretenimento, né? Tanto assim que ele não tem nem Ministério da Cultura, não existe essa entidade, Ministério da Cultura. É o mercado que rege as coisas. Eu faço o cinema que eu faço não porque eu queria ser igual aos mocinhos americanos ou porque eu gostasse de rock and roll. Eu jamais dancei rock and roll. Eu jamais saberia distinguir uma música do Rolling Stones de uma música de um outro grupo. Eu sei a dos Beatles porque somos super manjadas. Veja bem, eu fui pai com 20 anos. Eu levava minha filha comigo nas festinhas e todos os meus amigos estavam puxando fumo e eu tinha que pegar minha filha e levar para o Pueridomus de manhã, porque estudava na escola, que você conhece a Ianca. Então, eu, de fato, pulei uma etapa da minha vida. Eu pulei a minha juventude. Né? Digamos que o que toda a minha geração viveu dos 20 aos 30, eu trabalhei dos 20 aos 30. Mas trabalhei mesmo. E eu sempre acreditei piamente que, para mim, que o que me deixava de fato feliz era fazer um trabalho que tinha uma resposta de público. A resposta não era estar em Cannes em competição, nem aquilo tudo bem, é legal, te faz bem, você se sente um player dentro de um clube mundial, digamos, que são os fazedores de cinema, você ser prestigiado. Mas o que te dá realmente felicidade é ver que o teu filme fica 15 semanas em cartaz. Sabe? Por que eu não faço televisão? Eu fiz um seriado para a Globo que teve uma performance magnífica sobre o Carandiru. Fiz 10 episódios, dos quais me orgulho quase mais do que do filme. Mas é efêmero. Passa um dia e todo mundo... E o dia seguinte, no mesmo horário, tem outra coisa. Então... Agora você não há prazer, Gotardo. Você fala essa coisa de... Você vai sentir isso quando tua série entrar na HBO. Eu não te falei isso aquele outro dia na poltrona, porque eu não quis te deprimir. Eu digo, deixa ele entrar, deixa ele. Eu acho que eu vou estar preocupado. Você vai escorregar na lama. Conta tudo. Você está preocupado com a segunda temporada, depois você pensa na terceira. Não, mas isso te deixa feliz, Não, claro. pensa nas temporadas. Agora, Mas aquilo vai ao ar uma vez. Não. Vai ter as reprises, tem um pouco disso. Não é a mesma coisa do que ficar no cinema. Impacto. Para mim, o que interessa é o primeiro. Não sei, quando eu também... vejo um quadro, o que me interessa é o primeiro golpe de olho. Depois vou estudar. Você gosta de estar na frente das câmeras também, né? E tanto que você, para investigar o cinema, para fazer cinema, você quis estar ali, né? Como figurante, né? Que você revelou aqui histórias divertidas. Nada com sim, mas para xeretar, mas para ver como é que funciona uma superprodução. Mas você viveu na pele, e eu sei que se te convidarem para atuar, você vai aceitar. Que você gosta da atuação, né? E a tua relação com os atores é muito forte, muito intensa. E eu queria que você contasse como foi a tua história com William Hurt, que você deu um Oscar para ele. Eu sei que você já contou essa história várias vezes, mas eu acho importante. Como você enxerga, olhando agora, o que vocês viveram juntos? Eu vou pegar carona aqui para te fazer uma pergunta de leigo mesmo. Eu sou o leigo, o único leigo aqui. Eu tenho todo o direito de falar bobagem, inclusive. Eu queria que você dissesse se você é ou seria um bom ator e se você não tem o talento, por exemplo, de um ator, né, como ator, de um William Hurt, como é que um diretor dirige alguém que é um intérprete melhor que ele? Que é a mesma resposta, mas eu tenho essa curiosidade. Bom, veja bem, para mim é muito difícil atuar, por um motivo simples. Eu tenho uma sensação constante de que eu estou atuando. Que nesse momento que eu estou falando com vocês, estou representando o Hector. Então, para mim, tentar ser outra pessoa é quase que impossível. As poucas vezes que tentei com amigos que me chamaram para fazer pequenos papéis, acabaram sendo cortados.
Bom, eu trabalhei Esse é um em produto Fortnite extra, Hall. como é Eu que trabalhei você- no filme do Julian como é que Schnabel você- sobre Reinaldo Arena. Gravei e e filmei como- em 12 dias. Hector, e como você, sendo assim, diz o que um Jack Nicholson deve fazer? Como é que é essa Mas relação? com Jack Nicholson, a noite anterior à filmagem, começávamos na segunda, tínhamos ensaiado atores durante uma semana, 8, 9 dias. Ele me chamou para comer uma pizza domingo à noite na casa dele. Nós alugávamos casas em Albany, era um frio filho da mãe, 10 graus abaixo de zero, enfim, ninguém saía de casa. Eu fui para a casa dele e depois que comemos a pizza e vimos um pouquinho de televisão, ele me segurou pela mão e me disse, é sempre assim, quando eu vou começar um filme fico muito nervoso. Jack Nicholson. Quando ele falou isso, eu já estava com os joelhos tremendo, imagina. e ele me disse isso. E aí ele me disse essa frase que responde a tua pergunta. Disse, há duas formas de trabalhar comigo. Nas duas formas eu vou te dar o melhor de mim. Uma delas é comigo e a outra é sem mim. Eu digo, como assim? É assim, eu vou te dar o melhor de mim. E há duas formas, uma comigo e uma sem. Aí caiu a ficha. Falei com você. É a diferença entre você dizer a um ator o que deve fazer e você conversar com um ator o que deveríamos fazer. E foi assim que dei uma nominação para o Oscar para ele no Iron Wheat. E foi assim que dei um prêmio de Cannes a William Hurt e o Oscar para ele de melhor ator. Esse papo com o Jack Nicholson é posterior a essa história. Mas eu sinto que esse foi o meu comportamento. O William Hurt, quando chegou, trouxe um maquiador com ele. Ele se maquiou e vestiu que parecia um travestido da Avenida Indianápolis, realmente. Um horror, com um ponytail, com uma pinta de beleza na bochecha. Parecia um travesti de quinta. Aí o que eu fiz? Falei, digo, olha, vamos fazer o seguinte, vem aqui. E no camarim dele, por sorte, tinha um espelho de cima a baixo. Digo, tira o kimono, a roupa. Digo, olha aqui, você é um homem perfeito. Poderia ser um jogador de futebol. Né? Você é um homem mais alto do que eu, fez ginástica a vida inteira, e você é um ator. Então, a tua responsabilidade agora é você saber que você tem um corpo de um atleta masculino, mas você gostaria de ser uma bailarina do New York City Ballet. Porque ele interpretava um homossexual. Depois, vamos ver, quando você encontrar essa bailarina dentro de você, vamos ver se precisa de ponytail, se precisa de beauty mark, se precisa de uma tonelada de maquiagem, se precisa... O que a gente precisar, a gente põe, mas primeiro você tem que encontrar o personagem. Aquilo foi decisivo. 2 dias depois ele pediu se a gente pagava uma semana de férias no Rio para o maquiador, porque ele mandou embora. E ele ficou com o mesmo maquiador que a Raul Júlia e a Sônia Braga, que era um maquiador brasileiro. Né? E um dia eu vi que ele perdia o personagem às vezes. Aí eu comprei num camelô de rua um chaveirinho com um rabinho de coelho. E eu dei para ele e falei, olha, cada vez que você estiver disperso e não encontrar o personagem, toca esse rabinho do coelho. E sente o que esse rabinho de coelho, a suavidade dele, o que ele representa. E vira e mexia, estava ele num cantinho lá com aquela merdinha fazendo assim. E como Então, funcionou? não há método. Como funcionou? Não há método para viver. Né? Não há método para ouvir nessa entrevista hoje aqui. Não há. Né? Você quer conhecer o local? Alguém me disse, não, vou lá e vou ver o que acontece. Né? Acho que a vida é assim. Já fiquei doente, muito doente, menos doente, já fiz filme, não consigo fazer filme. Estou achando que tudo tem um pouco a ver com casuísmo. Não quero aqui invocar nenhuma entidade secreta, nenhuma alma voando, nenhuma religião, porque sou totalmente ateu até a morte, mas eu acredito nos encontros, eu acredito em coisas. Eu conheci o Jack Nicholson fazendo xixi no banheiro. Nos olhamos, se você quem é, você quem é.
E aí nasceu uma amizade. Onde? É, Em que cidade? num banheiro, numa projeção, uma projeção privada de um filme. Nós chegamos com o horário errado, era um horário que era nosso para mostrar um filme para um cara que ia pôr uma graninha, para a gente poder pagar o laboratório, fazer as cópias para ir para Cannes, que não tínhamos, porque estávamos falidos. Era o Pichote, né, esse? É? Era o Pichote, era a projeção do Pichote, não era? Era Essa uma vez que projeção do você Pichote, conheceu o Jack exatamente. Nicholson... E ele estava vendo o filme do Woody Allen, A Rosa Púrpura do Cairo. Ele e mais 3 magnatas, aí, uns amigos dele e umas meninas bonitas. E a gente ficou sem horário e ficamos meio bobos. Aí o projecionista disse, se vocês quiserem, podemos ver o filme depois. Então eu fiquei esperando. Quando terminou o filme, eu estava no banheiro e ele entrou. Conta a história Não do era pra Jack acontecer. Nicholson, ô Hector, a história do Jack Nicholson do restaurante, quando vocês foram jantar juntos, por favor. Não vamos virar um anecdotário. Façam outras coisas. Não é que eu não quero responder. Não, porque senão fica uma espécie de Tá perfeito. feira das vaidades, Perfeito. Embora história. os Não é casos legal. que você Não é está legal. contando, um minutinho, Gil. Os casos que você está contando são muito bons e elucidativos. Aí. Mas vamos fazer todas as outras perguntas. Só que agora eu preciso fazer mais um pequeno intervalo. Voltamos já já com Hector Babenco. Estamos de volta com o cineasta Hector Babenco. Quem começa agora é a Marina e o Silvio continua. Marina. Eu queria puxar um pouquinho daquela história que a Laís estava falando antes, né, de você filmar fora. Você foi um pioneiro em filmar nos Estados Unidos, né? E aí, muito bem sucedido, né? Você foi indicado ao Oscar de melhor diretor pelo Beijo da Mulher-Aranha em 85. Você teve 3 atores indicados ao Oscar sob a sua direção. Um ganhou, né? William Hurt, como a gente falou, a Meryl Streep e o Jack Nicholson pelo Iron Weed. Eu queria saber 2 coisas. Como é que você vê hoje? A gente tem muitos brasileiros filmando lá fora, né? Diretores e atores, Alice Braga, Rodrigo Santoro, Wagner Moura, Walter Salles, até, enfim, José Padilha, Fernando Meirelles, Afonso Poiar, enfim, a lista é grande, Heitor Dália. Eu queria saber como é que você vê esse movimento, assim, se você acha que aquilo que você fez, aquele pioneirismo, assim, se isso abriu caminho para essas pessoas, como é que você vê essas pessoas lá hoje? Veja bem, a cultura anglo-saxona, ela sempre foi muito aberta para estrangeiros. Se você analisar, o cinema americano foi praticamente alimentado por exilados alemães, austríacos. Enfim, eu sempre me senti muito bem recebido nos Estados Unidos e eu sinto que eles têm uma admiração por alguém que não fala bem a língua, tem admiração pelo olho, e o mercado americano tem uma regra básica: you are as good as your last one. Então, na medida em que você fez algo que provou que agradou, que ganhou um peso, imediatamente você tem carta branca para fazer o que... Não carta branca no sentido você faz o que você quiser, mas você é aceito e imediatamente colocado dentro da roda do mercado. Você está na roda. Isso é o ponto básico. Então, não é um segredo, um caminho que eu abri. Eu simplesmente fiz o Beijo da Mulher-Aranha em inglês, porque eu tinha feito o Pichote e o Lúcio Flávio, que foram filmes que os 2 juntos fizeram quase 10 milhões de espectadores, e eu não tinha dinheiro para pagar o dentista da minha filha. Não tinha um centavo. Então, digo, eu tenho que fazer um filme que dê certo. Eu vivo disso. Eu não tenho outra renda, não tenho família, não tenho pai. Não, eu estou aqui, sabe, estou a jogo e tenho dado certo e não tem troco. E por que você não ganhou dinheiro? Porque não se ganhar, porque a inflação era brutal, porque os distribuidores pagavam 90 dias fora o mês, porque te roubavam no cinema, porque o ingresso custava 80 centavos de dólar, porque o distribuidor ganhava, o exibidor ganhava, e você que era o primeiro que bancava um filme, seria o último da fila a receber, caso houvesse algum troco. Quando você recebia o que você faturou no mês de julho, você recebia em outubro, valia 40% menos. É um absurdo, era um absurdo. Né? Peraí, aí que queria dizer que, eu digo, inocentemente pensei,
né? Eu digo, e se eu fizer um filme em inglês? Né? E possa ir para o mundo inteiro, né? Digo, bom, mas tem que ser um filme que não comprometa em nenhum aspecto antropológico, social, a possibilidade. Não posso fazer o Pichote em inglês. Tenho que fazer um filme que me permita que no seu conteúdo, na sua forma, ele possa ser feito em inglês sem agredir a etnia, a origem do filme. E eu achei que, como o livro do Puig, de alguma forma, era uma representação, é uma história de faz de conta, né? Eu decidi fazê-la em inglês, porque foi inteiramente filmado em São Paulo. Paris, durante a ocupação, foi filmado com móveis da Glorinha Calil, Art Deco, num apartamento que alugamos, fizemos placas com... né? Luxemburgo à direita, Lyon à esquerda, e ela chegava e parava e olhava. Era uma coisa de chanchada, realmente. Filmamos lá no Trianon, né? Aquela coisa meio... com aquelas colunas, aquilo de fundos, tudo picaretagem. Fizemos, sabe, o Cotrim fazia o chefe da resistência, né? Fizemos milhões de tiras de papel e colocávamos nas paredes com dizeres em francês, enfim, fizemos Paris em São Paulo. Então foi um filme inteiramente brasileiro, só que falado em inglês. Agora, eu faria isso hoje de novo? Não sei, se essa história o permitisse. Só assim? Se a história o permitisse. Eu tenho um critério muito rigoroso em relação a isso, né? Eu jamais poderia fazer algo que me violentasse, como seria fazer um filme que não pode ser feito em inglês, fazê-lo em inglês. Babenco, agora o Silvio. Eu queria deixar registrado aqui que quando o Hector Babenco não filma, quem perde somos todos nós. Eu queria fazer uma pergunta... Trouxe o talão de cheque? Se eu tivesse, eu apostaria. Lá na frente a gente dividiria. Mas o que eu queria saber é como é que você faz seus filmes. Você participa de todos os roteiros. Como é que é a produção? Como é que você pega esse roteiro, leva para a produção e depois na ilha de montagem, se esse processo todo é aberto, como é que você costuma a fazer? Cada filme... Cada casamento, um casamento, né? Enfim, cada relação é uma relação, cada filme tem uma genética diferente, né? Eu, com certeza absoluta, trabalhei em todos os roteiros. Na montagem também, você costuma... Não, montagem é outra coisa. Inclusive, no Brincando nos Campos do Senhor, que trabalhei com Jean-Claude Carrière, né, que é um dos roteiristas mais conhecidos, fez 7 filmes com Buñuel, enfim, filmes antológicos. Quando fizeram os créditos, eles me deram uma surpresa que está Jean-Claude Carrière e Hector Babenco, de tanto que o Jean-Claude percebeu, teve ele a iniciativa de falar com o produtor e pedir que eu tivesse um crédito no filme com o mesmo, junto com ele, né? Então, e a edição depende. O Beijo à Mulher-Aranha eu montei com o Mauro Alice, que era um montador da velha guarda paulista, mas com uma sensibilidade feminina fantástica, né? Era um Puig curitibano, né? Uma verdadeira enciclopédia de cinema, um homem que sabia como era o penteado da Carol Baker em tal filme, como a Maria Félix descia as escadarias num melodrama mexicano. Eu achei que ele era o sentimento perfeito para fazer o Beijo à Mulher-Aranha, né? E montei com ele, sentado ao lado dele durante 5 ou 6 meses, sem dúvida. E já o Aaron Weed, o montador, que era um montador que tinha trabalhado fez Sociedade dos Poetas Mortos, fez uma série de filmes com Peter Weir, era um australiano que bebia uma garrafa de vinho por dia, francês. O cara era uma figura muito estranha. Ele me pedia para só entrar na montagem quando ele me chamava. Então, ele começava a trabalhar, às vezes me chamava e disse, Hector, depois do almoço às 2, você pode vir. E aí a gente trabalhava 2, 3 horas, eu ia embora. Então, ele impôs uma dinâmica de trabalho que foi excepcional, né? Mas foi do jeito, não era no Iron Weed, era no Brincando no Campo do Centro. Rodrigo e Contato. Hector, eu queria que acho que a gente falasse uma questão que é central na tua obra. Assim, quando você lançou o Carandiru, teve uma entrevista que você deu, que você falou que, de uma certa maneira, o que te moveu a fazer aquele filme é
era a necessidade de observar a capacidade que as pessoas têm num país como o Brasil de sobreviver. Talvez pelo momento que eu estivesse vivendo, enfim, estava saindo de um problema de saúde grave, enfim. Era um momento que o Brasil também saía de uma série de situações muito graves também, de saúde política e econômica. Mas eu queria entender isso, assim, duas coisas. Primeiro, essa questão da sobrevivência na sua obra, porque vários dos teus filmes abordam isso com personagens desvalidos, personagens à margem. E a outra questão é, você nos anos 70, seu segundo longa-metragem, que é Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, que foi um fenômeno de bilheteria, enfrentou, também falando de desvalidos, falando de marginais, a violência de maneira de frente, de maneira frontal. Eu queria que você falasse disso, sobrevivência e violência na tua obra. Olha, o Lúcio Flávio, o grande inimigo que teve foi a censura, né? Eu nunca pensei, no momento que invento algo, no momento que decido me entregar a algo, eu não dou muita importância a essa coisa não levo tão a sério. Eu penso, mas na hora H faço o que eu quero. Não necessariamente o resultado do que eu pensei. E sempre fui assim. Quando você fala esse negócio da sobrevivência, eu vou complementar, talvez te falte um pedaço nessa informação. Eu estava muito obcecado com a ideia da não violência dentro os grandes agrupamentos de pessoas. Ou seja, por que numa praia que você tem um espaço de 1 metro quadrado dividido por 2 pessoas e ninguém, quando passa andando, joga areia em ninguém? Por que num elevador que você tem 10 pessoas, ninguém agride? Por que numa cela que tem 14 presos, onde há lugar para 4, ninguém mata ninguém? Há um código de respeito, que é meu, colchoneta se abaixa, há horário para ir ao banheiro. O ser humano tem uma capacidade fantástica de se reorganizar dentro do espaço que ele tem para sobreviver. A sobrevivência é o único critério, não é porque eles são educados, porque eles sabem que se não há um código de respeito mútuo, o caos se instala e o caos gera violência, e a violência é insana, é inconsciente e gera morte, né? Então, isso era o que me mexeu. Porque, veja bem, eu decido fazer o Carandiru não porque eu quero agradecer ao Drauzio, que me tratou e me cuidou como um irmão. Também eu quis fazer o Carandiru porque eu conhecia todas as histórias, porque durante 5 ou 6 anos que eu fui convalescente de não poder sair à rua, né, de tão doente que eu estava, o Drauzio me contava as histórias que ele tinha vivido no Carandiru. Então, de alguma forma, eu me senti copartícipe. Eu me senti um pouco que aquelas histórias, de alguma forma, me pertenciam, você entende? Uhum. E a terceira e mais importante é que um dia o Drauzio me convida para ir distribuir uma revistinha chamada O Vira-Lata, que ele imprimia com lições de como lidar com sexo seguro, drogas, a seringa, dentro de uma história de um mocinho chamado Vira-Lata, né? E me lembro que levamos 5.000, sabe, são 5.000 revistas, ou 7.000 revistas, eram 4 combis cheias, e vinha uma espécie de coisas em rodas, umas plataformas que se puxavam pesadíssimas, e cada uma se instalou em um andar, e íamos descendo, distribuindo cela por cela. E cada vez que se abria uma janelinha de uma cela, você via que o cara falava 11, eu digo, eu quero contar. Aí você contava e eram 11, porque se você descer uma revistinha a menos, aquele cara que não recebeu a revistinha era um elemento de discórdia. Então, eu comecei a entender a mecânica de grupo e fiquei fascinado por isso. Fiquei fascinado pelo medo que eu tinha, né, de caminhar por aqueles corredores. Fiquei fascinado. Um dia, por exemplo, o Drauzio estava fazendo medicina e ele disse que eu era um recém-formado e me colocou um jaleco branco e eu me mandei porque queria fazer pesquisa. E me lembro que estava num corredor, me tinha perdido já um pouco e tocou um apito muito forte e os guardas vieram fechando as portas e aí me jogaram para dentro de uma cela e trancaram. Bom, eu fiquei com um cagaço gigante. Tinha uns 7 caras lá dentro e tinha um forte pra caramba, sem roupa.
E o Drauzio tinha me dito, se alguém te olha nos olhos, não abaixe os olhos. Foi a única recomendação que o Drauzio me deu. Se alguém te olha nos olhos, não abaixe os olhos, mantenha o olhar. E esse cara me olhou e eu encarei ele. Aí eu me distraí um instante que alguém me ofereceu uma limonada. Cara, os copos que me serviram a limonada, eu nunca vi copos mais limpos na minha vida. O chão da cela era uma perfeição de encerado. Eram 7 pessoas numa sala de 4x3. Havia só uns beliches, o resto uns colchões empilhados contra a parede. Eu tomei aquela limonada e aquele cara me olhando. Aí o cara me olhou tanto que eu me armei de coragem e falei, qual é? Me disse, o senhor se incomoda que eu estou sem camisa? Olha, eu desmontei, cara. Eu estou imaginando que aquele cara queria me comer, queria me matar, queria me currar. Escapou e de o cara um momento. simplesmente estava pedindo desculpa por estar sem camisa. Aí eu fui me fascinando por aquele universo e decidi fazer um Babenco, filme. eu não quero encerrar antes da pergunta do Contardo, que eu prometi. Bom, mas ela Que pode É a servir... última do bloco. Não, nós estamos no fim deste bloco, que é o penúltimo, e o Contardo, eu estou devendo a palavra a ele. Tá, mas acho que ela vai servir sobretudo para abrir o próximo, porque eu fiz um pouco de dever de casa, dei uns telefonemas antes de ver. Então, eu soube que, na verdade, você está trabalhando em 2 projetos. Um sobre o que, ironicamente, deve ser a Cidade Maravilhosa, e um outro sobre Nova York. Eu queria que você nos falasse da... Sobre esses dois Babenco, projetos. você vai responder, então, daqui a pouco. É isso. Vamos para mais um intervalo e voltamos já já para o último bloco da entrevista com o cineasta Hector Babenco. De volta para o último bloco da entrevista com Hector Babenco. Contardo, quer resumir a pergunta de novo? Vamos E o lá, saber Babenco alguma já coisa responde. dos projetos em curso e cinematográficos, justamente, não teatrais. Então, eu soube que tem 2 projetos que você está escrevendo. Um sobre a Cidade Maravilhosa, imagino entre aspas, e imagino, por conhecer você... Que cidade maravilhosa é essa? E outro sendo em Nova York ou sobre Nova York. Então, É, eu em queria- New Jersey, que é um lugar que eu não conheço, é uma palavra mítica, um bairro mítico, né? Mas é uma história de um livro que eu li, chamado Tiger, Tiger, que é um claro, livro do um poema do William Blake, que eu não conhecia quando comprei o livro, só fiquei fascinado com o título, depois vim a saber que era um poema. E um livro que comprei os direitos e estou roteirizando há uns 2 anos, né? Já passei por várias versões, trabalhei com Murilo Hauser, um menino de Curitiba que foi assistente do Felipe Hirsch durante muito tempo. Agora ele está em Los Angeles, trabalhei um pouco com Jim McBride, que é um diretor americano amigo meu, e agora estou fechando o roteiro final, que vai me pegar uns 3, 4 semanas, provavelmente, com um amigo meu inglês que está vindo e vai ficar em casa, porque a gente vai agora fundir os 3 roteiros que eu tenho e sair com uma versão definitiva. Né? Então, isso seria um filme em inglês? É um filme para fazer lá, não tem Pra nada a ver fazer com o lá, Brasil, New Jersey. vou fazer lá. Digo, já que eu não consigo filmar aqui, vou filmar lá. Né? Certo, Não, certo. why not? Importante é trabalhar, não é Claro, isso? claro. Não vou... Enfim, não... Hector, todo Vai, cineasta, num pedaço da sua vida, passou por um projeto que ele lutou, tentou fazer, mas não deu certo, ele não fez. Até tem um programa muito divertido no Canal Brasil que chama Os Filmes que Eu Não Fiz. Não Que filme conhecia. você não fez? Então, O Coração Iluminado é um projeto antigo. E talvez não saia por falta de recursos, ele ainda tem aqui... É que ele já foi um thriller cínico, ele já se transformou um pouco numa coisa, numa mistura de uma comédia italiana da década de 70, 60,
com um final trágico, e agora ele voltou ao gênero original, a genética dele, que é o que ele pede, que é um filme extremamente cruel, né? Cruel e com personagens do mal, né? Que Combinam sem com a querer meia. fazer o mal, fazem o mal. É uma grande paródia sobre o cinema brasileiro, porque é um personagem que é um grupo de pessoas que reinventam uma realidade brasileira miserável, né? Que é o que o cinema brasileiro tem feito e tem dado certo internacionalmente. Só que aqui, no caso, é tudo representado. As pessoas são pagas para fazer isso. Os favelados são pagos para serem favelados. A menor prostituta de 13 anos é paga para fazer isso. É um filme dentro de um filme onde o escopo da história é conseguir que uma turista americana, de quem o personagem principal está namorado e ela dele, né, fazer com que ele compre uma casa para essa família inexistente. Bom, vamos girar a roda, o Rodrigo e a Maria. Hector, E aí completa. vamos voltar para o teatro um pouquinho, já que a peça vai estrear em março aqui em São Paulo. Eu só queria entender um pouco, assim, o que você descobriu da obra do David Eves, esse dramaturgo que eu acho que tão rico, Olha, tão eu só sucesso estou lá fora, lendo com o livro Vênus em do Visão. David Eves agora, com 4 peças. Uns meses atrás passou um grande ator inglês chamado Peter Eyre, um senhor já de 70 anos, que estava com seu namorado, um menino cearense, e vieram jantar em casa, fiquei amigos, falei para ele que estava fazendo Vênus, e ele me mandou as obras completas agora. Chegou ontem um livro, ontem à noite eu li a primeira peça, chama-se The Real Thing, que não tem nada a ver com a peça do Pinter, acho que ele tem uma peça parecida. É que quando eu li o texto, me interessei porque a peça não é sobre nada. Ela não tem subtexto. Se eu me perguntar de que ela trata, eu vou te dizer, é uma brincadeira. É um grande scherzo. Né? É um exercício teatral, porque é uma peça dentro de uma peça. No sentido em que a proposta ela é tremendamente clichê, uma atriz chega tarde a um ensaio de teatro, né? Ela aparentemente é uma ignorante, ele um diretor neurótico que passou o dia entrevistando mulheres e não consegue fazer uma escolha porque ele está insatisfeito com todas. E aí começa um jogo de sedução através da leitura do texto que ele vai representar, que é baseado no texto do Leopold Sadomaso. E então a peça inteira é trabalhada em 2 tempos, no tempo real e no tempo da representação de uma peça do final do século XIX. Então isso, obviamente, na cultura anglo-saxona, isso ficava muito mais evidenciado, porque os atores na real falavam americano e no momento da representação falavam inglês da Inglaterra. Então ficava muito mais evidente o culto versus o pedestre, né? Contra a coisa da rua. Então, no Brasil, tentamos, dentro do possível, na interpretação, tentar esses 2 universos. E é uma grande brincadeira, porque trabalha com inversão de papéis, o homem acaba sendo a mulher acaba sendo a dominatrix, tem um jogo sadomasoquista, enfim. Era uma brincadeira que eu decidi embocar, porque tinha acabado de receber pela 2ª vez um não no edital da Petrobras. E eu falei, quer saber, vou fazer uma peça, vou me distrair um pouco. Surgiu a peça, me foi oferecida. Agora, eu queria te responder mais uma coisa, que o verdadeiro filme que eu quero fazer, e que ainda não consegui chegar ao âmago dele, é um filme chamado Meu Amigo Hindu. Meu Amigo Hindu era um menininho de 9 anos, careca, com as orelhas muito peludas e as sobrancelhas que parecia um macaco, que foi meu colega de quimioterapia durante 4 meses. Era meu colega com quem eu dividia a sala. E ele não falava inglês, e eu passei de segundas a sextas fazendo infusões de líquidos e produtos, enfim, e coisas que me deixaram vivo até o dia de hoje. E ele era meu colega, né? E eu estabeleci uma relação com ele, e há uns 2 anos atrás, guiando
e parando num dia de chuva, num cruzamento da 9 de julho com o Brasil, eu vi umas crianças pedindo dinheiro, aquelas que tem aos montes, e me lembrei dele. E me perguntei onde será que ele está. E se ele está vivo. E quando voltei para Seattle para fazer a minha revisão de troca de óleo e calibrar os pneus, eu perguntei por ele e me disseram que não podem dar informações sobre pacientes. Então comecei a formular um diálogo com ele, que é a continuação do diálogo que eu tinha quando estávamos internados. Babenco. E esse é um filme que eu gostaria de fazer. Vou completar a roda. Marina, rapidinho, Silvio, rapidinho. Quem pergunta? Eu. Vou te fazer uma pergunta que eu, se fosse você, não gostaria que me perguntassem, que os cineastas, em geral, não gostam de responder, eles dão respostas sempre evasivas. Mas qual o seu filme favorito que você dirigiu? Dos meus? E por quê? É uma pergunta muito revista cara, né? Mas tudo bem, eu quero que você responda mesmo assim. Meu filme favorito é O Coração Iluminado. Por quê? Porque é minha história. Foi o filme onde eu consegui ficar mais perto de mim sem ter que transferir minhas emoções para outros personagens. Que é uma coisa muito dilacerante, muito, não desgastante, mas pode ser meio cínico, meio hipócrita, você ficar... há um sentimento que não sei se necessariamente todo diretor tem, mas eu tenho muitas vezes de achar que eu estou transferindo sensações, percepções, sentimentos meus em histórias de outras pessoas. E um dos motivos que me levou a fazer O Coração Iluminado foi porque primeiro porque eu achava que ia ser meu último filme. Eu tinha saído do transplante de medula óssea, né? Estava muito fraco ainda, tinham se passado 2 anos, e o roteiro estava escrito, e os recursos apareceram, entre Argentina e Brasil, fizemos uma parceria, e eu me mandei para Buenos Aires, e eu me lembro que meu assistente de direção, que encontrei uns anos mais tarde, me disse: Héctor, quando você chegou a Buenos Aires para fazer Coração Iluminado, você me dava a garrafa de água mineral para eu abrir, porque você não tinha força para quebrar o lacre. E eu terminei o filme correndo na praia. Perfeito. Silvio Rocha vai fazer... Esse é o meu filme favorito. Lá bem que o Silvio Rocha vai fazer a última pergunta. Foi fácil, vai. Não foi tão vista caras assim, foi fácil. Foi muito boa. Foi fácil responder. Foi fácil. Eu queria saber, assim, você começou no documentário, tem bastante documentário no Pichote você começa dando aquele depoimento, no Lúcio Flávio também. Qual que é a relação para você do cinema de ficção com o cinema documentário? Eu percebi que na medida em que eu não queria trabalhar sempre com atores conhecidos, com caras já vistas, era porque eu pretendia fazer algo que cada vez mais se parecesse com a vida real, com aquilo que sai nos jornais. Então, em alguma medida, tentei fazer isso ingenuamente, e meus filmes têm uma característica de parecer um pouco documentais, mas não é uma coisa que foi elaborada para ser assim. Foi do jeito que soube fazer. Né? A gente sempre faz do jeito que sabe, ou que inventa, né? E depois vem as pessoas que perguntam por que você fez isso. Mas essa grande discussão interminável do cinema, você acha que existe uma diferença entre para encerrar agora, documentário e ficção? Eu acho que tudo é uma ficção. Acho que achar que o documentário é a vida real é uma mentira absoluta, porque você manipula. Você pode ter a captação das melhores informações realistas. Na medida que você vai elaborar e cortá-las, você vai criar um outro trabalho. Então, em termos de metalinguagem, o documental é uma mentira. Bem, é uma pena mesmo, mas o nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença da Marina Persson, do Contardo Caligares, do Silvio do Amaral Rocha, do Rodrigo Fonseca, da Laís Bodansky e do Paulo Caruso. E agradeço, sobretudo, ao Héctor Babenco, que veio do Rio para conversar conosco. Que fica devendo a história do Jack Nicholson. E fica devendo mais histórias. A história do Jack Nicholson. E mais um programa. Babenco, muito obrigado. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá.